Olá, pessoas bem nutridas! Vamos falar sobre os 3 alimentos poderosos que você pode incluir na sua alimentação para ativar o seu sistema imunológico contra fungos antes do Réveillon. Nossa, ficou longo, né, esse título? Muito bom dia para você que está assistindo esse conteúdo gravado. Deixa aqui o seu comentário depois para eu saber se isso trouxe proveito para você, para eu saber se eu preciso contribuir com mais informações, para você de fato dar aquela ativada aí para o seu sistema imunológico, para a sua nutrição, para você recuperar de vez o seu corpo contra fungos e também outros invasores, que é uma coisa indireta. Para você que é nova por aqui ou novo por aqui, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e todas as terças-feiras tem consulta live, onde eu trago um conteúdo votado por vocês e falo sobre ele e tiro as dúvidas de vocês também. E trago mais informações. Hoje vai ter a reabertura do método Você no Controle, onde eu ensino passo a passo para você vencer a síndrome fúngica, vencer os sinais e sintomas da síndrome fúngica. E quem quiser saber mais informações sobre isso, pode deixar nos comentários aqui desse vídeo e também pode mandar direct para perguntar, para tirar suas dúvidas, tá certo? Vai ficar aberto por 24 horas. Eu explico mais sobre isso depois que eu terminar aqui o conteúdo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Quando eu falo para vocês alimentos que podem ativar o sistema imunológico, a gente pensa em algo que esteja faltando ou que você não esteja conseguindo absorver de fato aí na sua rotina. Porque para o sistema imunológico funcionar contra fungos, ele tem que funcionar todos os dias. Ele não pode funcionar às vezes, hoje funciona e amanhã não funciona. O nosso corpo foi feito para funcionar, certo? Se alguma coisa faz com que esse corpo não funcione, eu preciso consertar isso. Da mesma forma eu faço com o carro ou com algo na minha casa que não está funcionando muito bem, com o seu corpo é da mesma forma. Então, se ele está enviando uma mensagem aí para ti, então ele está sinalizando com sinais e sintomas. Sinal é aquilo que você consegue ver que não está muito legal no teu corpo. Então, você visualiza o problema. E sintoma é aquilo que você sente. Então, eu sinto uma indisposição, eu sinto uma falta de energia, eu sinto uma irritabilidade. Então, sintoma é tudo aquilo que você percebe que não está funcionando muito bem. E pode ser que você foi conduzido aí a mascarar esses sintomas e não parar de fato para alinhar, para consertar e para regularizar esse sistema imunológico que está precisando da sua ajuda. Então, por isso, hoje, vou falar desses 3 alimentos aí poderosos que podem já te ajudar a partir de hoje, mas também já trago aqui a informação de que não é só isso que você precisa fazer para recuperar um sistema imunológico contra fungos. Isso com certeza vai te ajudar para que você dê os primeiros passos, para que você não espere só 2022, algum momento específico para colher resultados, tá bem? É importante você também crer no poder do alimento aí na sua vida. Caso contrário, se você só crê naquilo que tem em farmácia, então você vai lá comprar pomada da marca legal, que você vê lá a caixa, a embalagem que te sugere que vai resolver todos os problemas, ou você compra ali um antifúngico via oral, que foi prescrito muitas vezes pelo médico e tudo mais. Você crê naquilo na hora que você vai usar e você não crê no alimento que está na sua mesa todos os dias. Você não crê na comida do teu prato, você não crê naquilo que tem na geladeira, você não crê naquilo que tem ali na sua fruteira. Você precisa crer no poder do alimento para você ter resultados de fato. Caso contrário, você começa e para. Você começa a se cuidar, você deixa isso aqui de lado. Começa, para e fala assim, não é isso aqui que resolve. Resolve. Só que eu preciso alinhar o meu sistema imunológico todos os dias. Todos os dias tem que ser perfeito? Claro que não. Mas todos os dias eu preciso pensar aí em reorganizar alguma coisa se o meu corpo está avisando que não está funcionando muito bem, tá certo? Então vamos começar com tudo. Se você tiver dúvidas sobre o conteúdo, vai colocando aqui nos comentários e também pode mandar aqui na interrogação. Inclusive, eu vi várias perguntas de vocês na última caixinha de perguntas. Eu não consegui responder todas, tem lá várias perguntas pendentes, porque, enfim, eu vim aqui para Bahia, mas eu fui acompanhando aí as mensagens e eu vi que são dúvidas persistentes. Então, são as mesmas dúvidas, claro, de pessoas diferentes, né, que pessoas que estão entrando em contato aqui. Então, se você quiser tirar as suas dúvidas, se o método funciona para você, se é algo que vai te ajudar, pergunta pelo direct ou pergunta aqui nesse conteúdo de hoje se você se sentir à vontade, tá? Porque fica mais fácil para eu poder explicar do que por uma caixinha de perguntas, tá bem? Então, vamos lá. Pensando em alimentos aí que podem ativar o sistema imunológico, eu penso, o que primeiro eu preciso refazer, reorganizar.
E eu trouxe aqui algo que pode ajudar de uma forma geral a grande maioria das pessoas, pensando em regulação, né? Então, quando eu regulo o meu sistema imunológico, fica mais fácil para ele se recuperar todos os dias. E quando eu estou com dor, quando eu estou com coceira, quando eu estou com descamação, com uma parte da pele que está reagindo de alguma forma, eu preciso combater isso. E simplesmente eu combater com algo que eu passo, eu não estou colocando ali todos os dias algo de forma natural que vai agir em outros setores do meu corpo que eu nem conseguiria pensar que teria esse poder. Mas a partir de agora você vai saber que sim, teu corpo tem esse poder quando você coloca o alimento certo para fazer essa regulação. E eu trago um alimento que agora no verão é muito fácil de vocês consumirem, que eu amo muito. Inclusive eu sempre coloco para vocês nos stories que eu consumo esse alimento com leite de coco em pó. É o meu chamego aí quando eu quero um alimento conforto, um alimento que traz algo muito prazeroso, essa é a palavra. E olha só, algo muito prazeroso ainda de bandeja pode ajudar a aliviar a dor, os incômodos causados pelo supercrescimento de fungos em você. Estou falando aqui do açaí. Um açaí de ótima qualidade, com pigmento roxo, aquele pigmento natural do alimento, que tem em outros alimentos também, que é chamado, tem um papel aí de combater essa dor, que são as antocianinas. Você não precisa decorar esse nome, mas só para você saber que esse pigmento aí vai ajudar no controle da dor e da recuperação desse incômodo causado pelo excesso de fungos no seu corpo. Independente da parte do corpo que esteja incomodando, às vezes a parte do corpo não está doendo, não está coçando, mas está com um supercrescimento de fungos, e na parte de dentro do corpo há uma necessidade desse nutriente para ajudar a combater isso, tá? Então, nem sempre o lado de fora é só o problema. Talvez o lado de fora é o que incomoda visualmente ou pela questão da dor mesmo, como eu disse. Mas muitas vezes o lado de dentro já está pedindo ali socorro, arrego por nutrição para fazer esse processo aí de controle, tá certo? Então, essas antocianinas presentes ali no pigmento roxo do açaí, vocês gostam de açaí? Coloca aqui nos comentários. É um alimento que atrai o consumo. É fácil de encontrar aí na sua região? Porque se for, então a partir de agora, coloque este alimento com este pigmento, que isso vai te ajudar muito. É claro que na hora de você tomar a decisão para comprar um açaí, se for algo embalado, leia a lista de ingredientes. Isso você pode fazer, né? Então você vai lá, vira o rótulo, lê a lista de ingredientes, não a tabela nutricional. Se você vai comer em algum lugar, você precisa achar lugares na sua região que você saiba que tem mais açaí do que coisas adicionadas ali, né? Então, é bom perguntar, ver essas informações, certo? Quando eu peço, por exemplo, em aplicativo, se eu estou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, a gente consegue ter a informação da qualidade ali do açaí, né? Então, se tem aditivo, se não tem e tudo mais. Então, na tua região, se você, talvez, dependendo do lugar, você possa ter um pouco mais de dificuldade, tem lugares, eu vi aqui o pessoal colocando, que é Amazonas, né? A Anne colocou que para ela é muito fácil, inclusive morro de vontade, Anne, de ir para Manaus. Tava falando isso esses dias com meu namorado, inclusive, pra gente programar uma viagem para Amazonas. Então, tem algumas regiões que é muito simples, muito fácil consumir de forma, inclusive, salgada, né? Não necessariamente de sobremesa. A galera do sul, sudeste, a gente só sabe comer açaí doce, né? A gente come, na verdade, sorbet, né? Como se fosse um tipo de sorvete. Mas, como eu disse, há boas opções com menos aditivos que contribuem dessa forma. Então, pensando em regulação contra a dor, contra a inflamação, pense o seguinte, pensa aí na sua semana, nos dias que passaram, quando que você consumiu com uma certa frequência alimentos com uma coloração mais forte, com um tipo de pigmento, como o açaí, porque ele é extremamente poderoso. E nem sempre na alimentação nossa a gente consegue consumir facilmente alimento com esse tipo de pigmento. Pode até consumir, por exemplo, a uva, né? Mas não necessariamente essa uva vai te ajudar, né? Para quem está em tratamento da síndrome fúngica sabe que tem alguns alimentos que podem fermentar na fase inicial, tá? Por isso que eu estou falando aqui para vocês do açaí, desse pigmento. E ele, quando foi analisado esse alimento em termos de
quantidade, né, do poder que combate essa inflamação, essa dor, esse incômodo e traz proteção para o corpo, na tabela, na lista de alimentos, o açaí está no topo. Então, ele é o ganhador. Aí depois vem outros alimentos, vem alimentos vendidos mais fora do país, como as berries, né? Então, mirtilo, coisas que não são tão fáceis para a gente consumir, né? Framboesa, enfim, é mais para quem mora na América do Norte, ou tem também na Oceania, né? Tem bastante desses alimentos, mas pensando em Brasil, o que é mais fácil é ele, tá certo? Agora você vai falar assim, mas Sheila, e os outros alimentos roxos? Aí é avaliado a quantidade, né? Então, o quanto numa porção, então se eu for consumir 100 gramas desse alimento, o quanto nessa porção eu tenho desse pigmento que vai ajudar no combate disso. Então, os estudos são feitos dessa forma, então é a análise por porção. Então, quando eu comparo com outros alimentos, não quer dizer que esses outros alimentos não farão bem a você. Desculpa o barulho, porque eu tô do lado de fora aqui, eu não tô dentro do quarto. E aqui na região tá todo mundo andando de bug e de UTV, porque tá tudo cheio de poça de água e tudo mais. Choveu muito aqui no sul da Bahia. Não tá chovendo mais, mas tava tudo muito alagado, assim, as pessoas não estavam conseguindo trabalhar. Pensa que agora é a temporada que eles conseguem ter mais renda e tudo mais. Então tá todo mundo andando de quadriciclo, mas agora tá tudo bem. Então, esses pigmentos, essa avaliação é feita por essa porção, tá? Então, outros alimentos, como eu disse, irão te ajudar, mas aqui a gente está falando do alimento que tem o maior poder. Aí, se de repente você não tem acesso a esse alimento na sua região, você come outro alimento com essa mesma coloração que tende a te ajudar sim, tá? Os alimentos reguladores, de uma forma geral, é tudo aquilo que a gente consome mais de forma crua. Só que, é claro que eu preciso digerir e absorver bem esse alimento, né? Então, é importante eu sentir quando eu como esse alimento, se eu tenho uma boa digestão desse alimento cru. Então, pensando aí nas frutas, a regulação vem ali, de um modo geral, de fruta, verdura e legume, todas, tá? De um modo geral. Certo? Aqui a Josiane colocou, eu moro no Pará e o açaí da minha região é muito fácil. Ai, que delícia. Sei que vocês comem muito com farinha, né? Farinha de mandioca. Acho que é de mandioca aí no Pará. Não sei se é com a tapioca em formato que fica parecendo uma farofa, né? Granulada, né? A tapioca granulada. Eu sei que vocês gostam muito de consumir com ela. E é claro que nem tudo que é saudável, pessoas bem nutridas, é bom para todo mundo. Nem tudo que é saudável é bom para todo mundo. Então, há certos alimentos que a gente pensa esses alimentos são saudáveis, então eu tenho que comer esses alimentos saudáveis aqui porque me falaram que são saudáveis. Mas pensando na terapia nutricional antifúngica, é esse o objetivo. Aqui a gente não está falando de rotina, de estilo de vida saudável de forma generalizada. A gente está falando com o propósito de vencer a síndrome fúngica. Então, há alimentos que contribuem mais e há outros alimentos que, para essa fase, não irão contribuir tanto. Então, dentro da terapia, dentro do passo a passo, você tem as informações de forma completa, tá certo? E de repente você vai descobrir aí outras informações sobre você que nem você mesmo conhecia. É isso que eu recebo de informação quando eu entrevisto as bem nutridas que vêm aqui contar as histórias delas, né? Sobre como que foi o processo, enfim. Mas, como eu disse a vocês, açaí é muito benéfico. A Cici colocou aqui, as frutas vermelhas congeladas têm mesmo benefício? Moro em Portugal. Tem sim. Tem os mesmos benefícios. Isso mesmo, em Portugal é bem fácil achar as frutas congeladas mais do que no Brasil. Aqui tem também, né? A gente consegue encontrar no supermercado, mas a porção é pequena e acaba sendo caro. O açaí é bem mais barato e a gente consegue comer numa quantidade bem legal. E com leite de coco em pó, gente, experimenta. Na hora que você for experimentar, depois você me marca, coloca nos stories e você me fala o que você achou, tá? Que delícia fica. Leite de coco em pó, tá? Tem gente colocando aqui, aí Daiana colocou, açaí me dá muitos gases. É bem possível que não seja o açaí em si que te dá os gases. Pode ser que a marca ou o lugar que você compra tem muito açúcar. Tem lugares que adoçam com mel, tem lugares que adoçam com melado de cana, tem lugares que usam açúcar demerara. Cada lugar vai usar algo para adoçar. Precisa adoçar, né? Quem é de outras regiões, que não seja ali do norte,
não sabe consumir açaí de outra maneira, né? Então a gente adoça. Então você precisa ver a quantidade disso. Então quando adoça demais, pode fermentar demais nos seus intestinos. E essa fermentação, se você está com supercrescimento de fungos no intestino delgado, isso acontece quando nós estamos vivendo a síndrome fúngica. Então há um supercrescimento de fungos dentro do nosso corpo, não só do lado de fora. Então lembra que boca tá ligada com intestinos, tá? Nenhuma parte do nosso corpo está separada. Então, os fungos, eles se translocam. Eles não ficam fixos numa parte isolada, tá certo? Então, eles como se eles fossem passear por partes diferentes. Então, quando há essa queixa de estufamento, de distensão abdominal, de excesso de gases, a barriga fica até meio endurecida, pode ser que você esteja com esse supercrescimento de fungos que precisa ser eliminado, precisa ser quebrado esse biofilme, tá certo? E isso eu ensino dentro do método, tá bom? Inclusive, hoje estará abertas as inscrições por 24 horas. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui ou me manda por direct, tá? 24 horas por quê? Porque eu vi dentro do direct várias pessoas que não conseguiram fazer a inscrição, então ficou aberta as inscrições do método ali durante o período de uma semana, porque depois a gente fecha para poder acompanhar essas pessoas, inclusive pela questão aí da assessoria nutricional individualizada, que para a turma 13 vai ser direcionado de forma aí diferente. E como teve Natal, a gente não conseguiu responder as dúvidas, então estamos fazendo aí esse relâmpago para dar suporte para você que está decidido em resolver isso antes aí do Réveillon, tá? E seguindo aí os alimentos que podem te ajudar, deixei anotado aqui algumas coisas para não esquecer, porque às vezes eu vou falando de outros alimentos e eu pulo etapas. Quando a gente pensa em reconstrução do nosso corpo, a gente pensa em bloquinhos que podem nos ajudar e a gente pensa também em componentes que vão ajudar esses bloquinhos a reconstruir o nosso sistema imunológico, para que ele funcione, como eu disse a você, todos os dias. E sem fontes de zinco na alimentação, começa a ter um enfraquecimento. Então, esses bloquinhos vão ficando soltos. É como se aqui nessa parede, né, que, lógico que aqui é de madeira, mas pensa que isso aqui fosse tijolos. Então, eu não tenho aqui o rejunte para manter esses tijolos aí grudadinhos e funcionando do jeito certo. O nosso sistema imunológico é da mesma forma. Eu preciso do rejunte ali para ele ativar, e quando ele encontra alguma coisa que não é legal dentro do nosso corpo, ou ele percebe que algum invasor, como os fungos, estão se aproveitando de uma oportunidade, começa ali a acontecer um supercrescimento. Então, as fontes de zinco, a gente precisa ingerir todos os dias, tá certo? A gente não consegue ter uma produção de zinco, de uma forma geral, de nenhum alimento regulador, tá? E zinco, dependendo da combinação ali do nosso prato, fica um pouco difícil para o corpo absorver, principalmente as pessoas que têm muita queixa de indigestão, que come, demora ali 3, 4 dias para ir no banheiro. Pode ser... O ideal é que vá todos os dias, tá? Todos os dias a gente come, todos os dias a gente tem que eliminar. Isso para todo mundo, todo ser humano, tá bem? E se você tem essa queixa, pode ser que o zinco, a quantidade de zinco na tua alimentação não esteja sendo bem aproveitada, ou aquilo que você manda para o corpo não esteja sendo suficiente para recuperar o seu corpo contra fungos. Então, origem vegetal e origem animal. Porque tem pessoas que são vegetarianas e tem pessoas que comem carnes. Então, a gente tem que pensar, né, em duas estratégias. E se tem dias que você não come carne, você pensa aí na origem vegetal que você vai comer de zinco. A forma mais fácil de consumir uma boa quantidade de zinco via alimentação de origem vegetal é através da semente de abóbora. A semente de abóbora vende facilmente em lojas de produto natural, de boa qualidade. E também você pode fazer isso em casa, né? É muito fácil você colocar, você assar a semente de abóbora. E você pode acrescentar essa semente de abóbora na sua salada, por cima dali da sua refeição, para você aumentar a quantidade de zinco, tá certo? Então, vegetarianos ou veganos, isso ajuda muito. Se você come carnes, você pode ingerir esse zinco através da própria carne, tá? Agora, Sheila, como que eu sei que eu tô conseguindo absorver o zinco que tá ali presente na carne? É a questão da digestão. Como você se sente quando você come essa carne? Então, carne, quando eu falo carne para você, é de qualquer tipo. Frango, peixe, tá certo? Qualquer tipo de carne. Alguns cortes tem mais, né? Então, a carne vermelha tem mais comparada à carne branca, mas todas têm. Frutos do mar tem muito zinco, né? Só tome cuidado, frutos do mar, nessa época do ano, para você não ter uma intoxicação alimentar, né? Porque ninguém merece. Intoxicação eu já tive por ostra e é um negócio
perigoso, tá? Então tome bastante cuidado, principalmente se você tá com baixa imunidade, tá? Então a carne vai te ajudar, perceba se você tá tendo uma boa digestão dela. Se você não estiver, algo talvez que você esteja misturando ali dentro do seu prato está dificultando a absorção dessa carne, desse alimento construtor que vai te ajudar aí no aporte de zinco, tá bem? E se você é vegetariano, vegano, vai lá e manda semente de abóbora. Tem outros alimentos? Tem, mas a quantidade de zinco que tem é pequena. Então, aqui eu tô falando pra vocês, não dá pra falar de todos os alimentos, né? Dentro do método tem uma explicação profunda, mas aqui eu tô falando de uma forma que seja aí prática pra você já pensar, falar, nossa, nem tinha pensado sobre isso, nem tinha pensado que eu tenho que me sentir bem no processo digestivo pra eu conseguir absorver. Então, nem tinha pensado que se eu não como carnes, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar. E falando nisso, eu já vou responder aqui as dúvidas de vocês. Karine, o método é pra vegetariano, vegano e para quem come carnes também, tá? Então tem a explicação dos dois lados, para quem come e para quem não come, tá? E pensando em reconstrução, além do zinco, veja que tem também os bloquinhos. Então eu mostrei aqui para vocês, aqui é o rejunte e tem um bloquinho, que são chamados de aminoácidos. Então os aminoácidos essenciais é aquilo que você não consegue comer que você não consegue produzir, você precisa comer. Então todos os dias temos que enviar pequenas doses desses alimentos essenciais para o funcionamento do sistema imunológico e também para a tua fibra muscular responder positivamente e você não ficar flácida. Tá? Né? De modo geral, a gente não quer ficar com tudo balangandando, que a gente atropece e quebra tudo. Que é isso que acontece durante o processo de envelhecimento, além da queixa estética, né? Que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu quero tratar a síndrome fúngica, mas eu não quero emagrecer. Você não vai emagrecer se você mantiver o consumo ali dos aminoácidos essenciais para sua existência como um todo. Então, é para massa magra, o músculo é chamado de massa magra, e que mantém o seu corpo esteticamente agradável, se você gosta disso. E também, aí pensando do ponto de vista da saúde, te mantém protegida. Os seus ossos, os seus hormônios, as células do seu sistema imunológico. Então, quando eu penso em produção de anticorpos, então, o meu corpo não consegue reagir a algo. Então, a produção de anticorpos depende desses aminoácidos, que são pequenos bloquinhos que eu vou ingerindo através do consumo ali de proteínas. E reforço, nem toda proteína ingerida é digerida. Nem toda proteína ingerida é digerida. Preste atenção na sua resposta digestiva. Tá estufando? Tá dando muitos gases? Tá demorando para ir no banheiro? Isso é uma sinalização de que alguma coisa não está funcionando bem, tanto do ponto de vista de produção de ácido do estômago, quanto do nível de supercrescimento de fungos e más bactérias a nível intestinal. E o lado bom de tudo isso é que você incluindo esses alimentos e prestando atenção ali nos outros componentes da terapia nutricional, então as enzimas naturais digestivas via alimentos, na combinação dos alimentos, que é algo simples, que você tem na sua cozinha, que você tem na sua casa. Não é algo mirabolante que ninguém acha, é algo que tem dentro de casa, só que precisa ser entendido. Então, da mesma forma que eu estou aqui conversando com vocês, isso aqui é importante por conta disso. Fica muito melhor, claro que a gente tem que gostar e ter prazer na hora de comer. Então, fica muito mais gostoso de comer algo e também te traz uma bagagem que é para a vida toda. Então, quando você percebe que você está lentamente ficando adoecida, então teu corpo começa a te mandar alguns sinais, você para pensar, opa, deixa eu analisar aqui o que talvez esteja faltando dentro da minha rotina, o que eu não estou incluindo. E você para de buscar isoladamente a cura dentro de uma medicação. Medicação não deixa você bem nutrida. Não deixa. Tá? Então, a medicação, nenhuma medicação tem esse poder. Sei que muitas pessoas não acreditam no poder do alimento. Então, pensa o seguinte, você vai colocar ali uma medicação para te manter funcionando do jeito certo? Não, você vai resgatar o seu corpo da morte em situações específicas. Agora, se for só para aliviar sintoma, você está no caminho errado. Isso vai te adoecer mais, muito mais, tá? Leia a bula, tá bom? Leia a bula aí daquilo que você está usando. Rosângela perguntou,
Pode dar um exemplo desses bloquinhos? As proteínas de origem vegetal. Quem é vegetariana vai encontrar isso nas leguminosas, então o grupo do feijão, lentilha, grão de bico. E quem come carnes encontra facilmente em qualquer corte de carne. Tá certo? E se você faz 3 refeições por dia, 4 refeições por dia, você vai pensar na distribuição disso em 3, 4 refeições, tá certo? Então, você precisa colocar pequenas quantidades disso ao longo do seu dia para que você não deixe faltar esses bloquinhos, esses aminoácidos essenciais para você manter o funcionamento dos seus anticorpos e também para a questão hormonal. A questão hormonal, a orquestra do nosso corpo funciona do ponto de vista hormonal também. E se eu não coloco aquilo que faz os meus hormônios funcionarem do jeito certo, seja daquilo que regula, seja dos bloquinhos que eu trouxe aqui a vocês, todo o resto vai ficar ruim. Então a pessoa começa a ficar sem libido, sem desejo sexual, a pessoa não consegue ganhar peso, a pessoa começa a engordar, então começa a ganhar gordura na região abdominal. Talvez isso não seja um incômodo para você. Pensando assim, eu não ligo para estética, mas aqui a estética é agradável aos olhos de quem gosta, de quem tem um nível aí de vaidade, enfim, porque isso é individual, não tem certo, não tem errado, mas é preventivo também. Então, o excesso, tudo que está em excesso no nosso corpo, em nível de gordura, vai trazer algum prejuízo em algum momento. Enquanto antes eu consigo, reorganizar isso, pensando em sistema imunológico, eu consigo responder positivamente na estética e saúde também. Então, a pele fica mais bonita, o corpo desincha, a barriga vai dando, né, o seu formato natural de acordo com o seu biotipo. Então, é essa busca que temos que manter, né? Então, uma busca de manter um corpo sustentável para realizar aquilo que você deseja. Então, é sobre realizações. Então, agora, pertinho do final do ano, vem uma reflexão de todo o ano aí que passou. Então, todo 2021, aquilo que foi construído durante o ano de 2021, você está colhendo de forma muito, muito proveitosa agora no final. Se você não conseguiu iniciar a sua colheita ainda, nem o seu plantio, né? Não tô colhendo nada, estou adoecida, estou com problemas, não está tarde. Não há uma data perfeita para isso. O hoje é a perfeição. Então, o dia de hoje, o que você vai fazer hoje, seja uma pequena inclusão, uma pequena alteração de algo que está faltando aí, para o teu corpo isso é muito. É por isso que quem está no método aí, quem entrou nessa última turma de 2022, eu falo que são pessoas aí decididas realmente a fazer isso dar certo, a entrar no ano novo, né, que é uma data simbólica, mas já fazendo pequenas coisas aí no dia de hoje, né, não esperar uma data exata, uma data perfeita para que isso aconteça. Não tem dia perfeito para quem quer um corpo que funciona, né? Ninguém quer um corpo aí adoecido. Deixa eu ver aqui. Carne de frango tem proteína? Tem. Todas as carnes, todos os bichinhos têm, tá? E aí, se a pessoa não come carnes, ela precisa ingerir isso de forma vegetal ou em forma de suplementos, né? Se, por exemplo, você não vai comer, né, durante o seu dia, aí você entra com suplementação para isso, tá? A Sam me perguntou aqui sobre enzima digestiva, sobre betaína. Sim, pode ajudar, tá? De uma forma geral, há várias enzimas. Quando a gente pensa em enzimas, tem para digestão de todos os grupos alimentares. Isso a gente produz naturalmente e a gente pode consumir de maneira alternativa pelo suplemento. E aí, síndrome fúngica, a Eliana aqui está perguntando, né, o que leva a ter síndrome fúngica. Lembrando que a palavra síndrome, ela quer dizer conjunto, né, de sinais e sintomas. Então, você tem a queixa aí do órgão que está mais te incomodando. Pode colocar aqui nos comentários o que mais está te atormentando nesse momento, nessa fase, para eu saber. E, em contrapartida, você tem outros sinais e sintomas de um mau funcionamento do corpo. Então, há pessoas que têm problemas de pele, há pessoas que têm problemas no couro cabeludo, tem gente que tem coceira, tem produção de muco, tem pessoas que têm problemas digestivos. Só que nem sempre aquilo que, se não tá doendo muito, não tá sangrando no sentido, uma metáfora, né? Não sangue, né? Visualmente ali, você não tá vendo isso, mas se não tá doendo muito,
a tendência é que a gente, isso aqui não vou me preocupar. Então, os sintomas e os sinais paralelos ao órgão de choque que te incomoda, talvez você não esteja prestando tanta atenção, mas você pode já estar vivendo uma síndrome fúngica há bastante tempo. E só está migrando de partes do corpo. Então, pode ser, por exemplo, uma micose de unha. Então, começou com uma micose de unha, um exemplo, há 5 anos, há 10 anos. A gente tem micose na pele. E aí tem pessoas que têm problemas digestivos, como eu disse, né? Essa questão do estufamento e tudo mais. A Cíntia colocou aqui: ganho muita gordura na região abdominal e me sinto estufada toda vez que como. Minhas idas ao banheiro são sempre ineficazes. Então, aquilo que você está fazendo, você já entendeu que não está funcionando. Então, persistir num caminho que não funciona não é algo sábio. Então, eu estou fazendo isso aqui, não está funcionando, eu preciso analisar, de fato, o que eu desejo e o que eu estou fazendo. Então, tem alguma coisa incompatível aí. E o lado bom disso é que a gente consegue consertar. Mas você precisa, talvez, desativar a crença de que você já sabe o que fazer. Porque se você já sabe o que fazer, você teria o resultado. Então, eu sei o que comer, eu sei o que é ser saudável. Algumas pessoas comentam até isso comigo, as bem nutridas, falam assim: mas eu já sabia o que era ser saudável. Mas você sabe o que é ser saudável para vencer uma síndrome fúngica? A gente está falando de um propósito, algo específico, para uma fase. Não estamos falando aqui de um prato, vou comer um prato colorido. Não é sobre isso, talvez você não consiga nem digerir tudo aquilo que está no seu prato colorido, tá? Então, depende do objetivo específico. Da mesma forma, uma pessoa que tem os intestinos aí que não funcionam. Então, não vou no banheiro, mas isso tem 20 anos que meus intestinos não funcionam. Então, tem 20 anos que você está fazendo algo que não funciona para você. E tá tudo bem. Você é bem possível que a ordem das prioridades em sua vida foram trocadas. Então, a saúde não veio em primeiro lugar. Você pode ter colocado a família em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar. E aí, a saúde ficou em terceiro, quarto lugar. A ordem tem que ser saúde. Então, saúde, e aí depois você decide se é família e trabalho. Para a grande maioria das pessoas, é saúde, família e trabalho. A gente não pode inverter essa ordem, senão tudo começa a desandar. A RVB colocou aqui: infecção de bexiga de repetição e candidíase, motivo pelo qual adquiri o curso. Maravilha, seja muito bem-vinda. Então, quem está aí decidido a fazer isso dar certo, colocar um pouquinho todos os dias em ordem aí na rotina, algo sustentável que tem na sua casa, hoje aberta por 24 horas para você entrar no método, tá certo? Então, vamos com tudo aí na fase de ação. A Márcia colocou aqui que a queixa dela é coceira no couro cabeludo. Tô vendo aqui os sinais que vocês colocaram. A Valda colocou aqui: a alopécia frontal por estresse tem a ver isoladamente, nenhum sintoma isolado eu consigo entender se é característico de uma síndrome fúngica. Agora, se essa alopécia está associada à descamação, à caspa, sim, indica um supercrescimento de fungos, tá? Então, há fungo por toda a parte do nosso corpo. A oportunidade faz esse fungo crescer. E quando você fala em estresse, eu estou estressada. O estresse é natural, todos nós passamos por situações de estresse todos os dias, tá certo? Agora, permanecer com esse cortisol alterado, isso indica que tem alguma coisa na sua rotina, na sua vida que precisa ser reorganizado. Às vezes pode ser até desnutrição. Como eu disse a você, se você não coloca esses pequenos bloquinhos no seu corpo, a produção de hormônio, de anticorpos, de células vermelhas não acontece. E aí o seu corpo entra em estresse. Estresse dá desnutrição. Tá? Então, há várias formas da gente olhar para o estresse. Não só algo ruim aconteceu na vida ou no dia, mas também o estresse por desnutrição. A Lana colocou as queixas dela aqui. A Lana, isso é bem característico da síndrome fúngica, essas suas queixas. A Nuni também. Maravilha. Tô vendo aqui todos os sinais e sintomas para ver se tem alguma coisa aqui que eu esqueci de falar a vocês. Vocês perceberam, quem tá olhando aqui os comentários,
que o conjunto de sinais e sintomas ele é muito diferente para algumas pessoas. Claro que, pensando no órgão feminino, a genital, né? Então, a gente pensa em vulva, vagina. Para algumas mulheres, isso é um órgão de choque que acontece, que fica mais fácil para o desenvolvimento dos fungos, mas não necessariamente está ali naquele órgão de choque. Então, pode ser que a pessoa tenha algo mais, né, que seja doloroso, que seja incômodo em uma outra região do corpo. Uma descamação, uma coceira, uma dermatite, assim como eu tive, né, a desidrose, aí associada com a distensão abdominal, com o estufamento. Às vezes, a própria caspa persistente é um forte sinal. Então, associado a isso, né, só que a caspa não dói, né? Às vezes a pessoa vai lá, fica usando um shampoo para controlar isso e depois começa a doer algum órgão de choque, né? Alguma parte do corpo que é mais sensível. E as infecções de repetição, seja infecção fúngica associada com infecção urinária, que pode ser fúngica, pode ser bacteriana também ali em conjunto, a própria herpes, enfim. Isso são sinalizações do corpo que esse sistema imunológico não está ativado. Então, ele precisa ser ativado, ele precisa ter combustível para se manter na ordem todos os dias, tá certo? Então, esses alimentos que eu trouxe aqui para vocês é a pontinha daquilo que pode ser feito e que eu acredito que para a maioria aqui que escutou esse conteúdo, fala assim, isso eu consigo fazer. Pois é, todo o resto você consegue fazer dentro do passo a passo. Aquilo que eu entendo, eu consigo executar. Aquilo que eu não entendo, que eu vou colhendo várias informações e fico perdida, né? Fala assim, mas eu escutei ali um outro profissional falando que é para consumir isso para ativar a imunidade. Só que quando eu falo imunidade, eu tenho que pensar qual é o objetivo de ativar isso. Então, se é para síndrome fúngica, tem uma característica diferente. Não estou falando de imunidade algo geral. Então, eu vou ativar o sistema imunológico de forma geral. E aí você vê listinha de alimentos para ativar essa imunidade. Não é isso. É algo que precisa ser direcionado. Então, eu estou ativando o sistema imunológico para fungos. Aí eu tenho, Sheila, associado um quadro de herpes. Opa, o que precisa incluir para controlar esse gatilho viral? Então, isso você entende lá também na fase de eliminação. Então, visualizem sempre o que está acontecendo nessa fase com você que está te incomodando e peguem a conduta direcionada para isso. Atirar para todos os lados e colocar o conteúdo de forma desorganizada, ou que o objetivo não é esse, pode te levar a piorar o quadro. Tá bem? Então, é algo que faz toda a diferença para você colher resultados aí antes do Réveillon. Valda perguntou, adquiri um método, mas não tem apoio. Tem sim, Valda, você está talvez perguntando no lugar errado. Manda a mensagem dentro do clube, tá certo? Você vai entrar no módulo Comece Aqui e você tem acesso ao clube. Se você está com dificuldade de acessar o clube, talvez você não esteja conseguindo mexer dentro da Hotmart. Então, manda mensagem no e-mail, tá, da equipe, para você ter assessoria, para você ter sua resposta, tá bem? Então, quem está no método, aqui não é mais o lugar. Quem está no método, dentro ali do passo a passo, você recebe o conteúdo de forma organizada do que você tem que aplicar e você tira suas dúvidas dentro do clube. E a turma 13, para agendar a assessoria nutricional, vocês vão receber uma informação, né, pelo e-mail de vocês vão receber um conteúdo orientando como vocês farão isso, tá certo? Ainda não foi enviado. Então, não é por direct, tá? Então, existe uma plataforma exclusiva para você ter esse suporte. Se você não está conseguindo, é porque você está no lugar errado. Deixa eu ver aqui. Queda de cabelo excessiva, cândida com frequência, infecção urinária. Estou vendo que as perguntas são... os sinais e sintomas, alguns são semelhantes, mas tem outros que são muito característicos. Então, se você quer resolver isso, se você quer já começar a aplicar antes de... vai iniciar o ano, vou esperar o final do mês ou fevereiro para colocar isso em prática. Se você já quer colocar esses primeiros passos em ordem, aproveita hoje que a inscrição está aberta por 24 horas, tá bom? E quem tiver dúvida pode mandar aqui ou manda depois aqui nos comentários ou dentro do direct, se for algo que você não queira expor. Porque eu sei que algumas pessoas querem contar o caso, entender se o método faz sentido para a sua situação. Então, você pode perguntar isso de forma exclusiva, tá bem? Carol, Sheila, depois de adquirir o método, quanto tempo tem acesso? Você tem acesso por 1 ano e você pode começar o dia e a hora que você quiser.
São conteúdos fáceis de você assistir. Então, se você separar, por exemplo, 15 minutos na sua semana, você consegue ter um ótimo proveito do conteúdo e colocar muita coisa em prática. Claro que tem muita gente que consegue colocar isso em prática, já assiste ali um montão de conteúdo de uma vez. Mas estou falando isso por uma dinâmica de tempo para algumas pessoas que falam assim, eu não tenho tempo para parar e assistir um conteúdo. 15 minutos já vai te ajudar e muito. Luana perguntou aqui, vontade de fazer xixi constantemente. Sinal de alguma infecção ou que a sua bexiga, por falta de exercício de fortalecimento da pelve, está enfraquecida, tá? Então, pode acontecer isso também. Então, por isso que o treino de força faz você fortalecer e o jeito certo de fazer o exercício, porque às vezes não é só fazer o exercício de força, não. É a contração ali do abdômen. Para a mulher, isso é muito, muito importante para manter ali a bexiga em ordem, porque conforme a gente envelhece, o negócio vai enfraquecendo mesmo, tá? Então, isso vai acontecer. Por isso que tem que fortalecer. Sandra perguntou, meu filho tem 18 anos, pode entrar no método, no controle? Ele está com sintomas da síndrome fúngica. Pode sim, Sandra. Então, adultos, de uma maneira geral, qualquer adulto, homem ou mulher, pode entrar no método. Sheila, mas eu tenho um filho que tem síndrome fúngica e é criança. Esse adulto precisa ser responsável por essa criança, tá certo? Então, o objetivo ali é para adultos. Então, teu filho consegue e pode aplicar. Qualquer homem pode aplicar. O público aqui, claro, hoje aqui, se eu for comparar a quantidade de homens e de mulheres, mulher é maior, porque o interesse da recuperação do sistema imunológico feminino é algo até de proteção da espécie humana, né? Porque se não tem mulher, não tem espécie humana dando sequência, é maior. Mas todos os homens, todos, não importa o gênero da pessoa, pode ter síndrome fúngica. É porque o órgão de choque pode não doer tanto. E aí, se não dói tanto, a pessoa pode deixar para depois, tá? Então, às vezes é uma micose e a caspa, por exemplo, tá? Mas isso é característico da síndrome. A Karina aqui tá perguntando, essa consultoria nutricional que você comentou, como funciona? Eu vou colocar, quando a gente terminar aqui, depois, um resumo lá nos stories, tá? Pra ficar organizadinho, porque talvez você veja esse conteúdo e vai ficar alguma dúvida e você vai poder perguntar aí pelo direct, porque vai ficar aberto por 24 horas as inscrições. O método, você no controle, ele é um passo a passo guiado, então tem uma ordem. Então, passo 1, passo 2, passo 3, para você não se perder dentro das fases. Então, tem a fase de ação, tem a fase de eliminação, a fase de reconstrução. Então, essas 3 fases é o que você precisa para vencer a síndrome fúngica. Depois vem fase de manutenção, que é aquilo que você precisa para manter o corpo funcionando do jeito certo, tá? Então, é um aprendizado bônus que vem depois, que até eu vou adicionando conteúdos a mais ali dentro da fase de manutenção e da fase de avanço. Então, vou adicionando aos poucos esse conteúdo. Mas as 3 fases principais para você vencer são em formatos de passo a passo. Então, são 3 fases em passo a passo guiado. Sheila, eu tenho dúvida. Eu vi o conteúdo e não consegui entender o passo a passo. O que eu faço? Tem um clube, uma parte ali de assessoria nutricional, onde você pode perguntar. Você vai até perceber que muitas das suas dúvidas são semelhantes às das suas colegas, das outras pessoas que estão em tratamento. Então, muito daquilo, porque quando a gente vai atrás de uma consulta, então você quer sentar ali na frente de um profissional, você quer respostas para as suas perguntas, certo? É isso. Só que às vezes você não tem a pergunta certa a ser feita. Porque às vezes você vai lá, olha, eu tô com essa infecção aqui de novo. Aí o médico foi lá e passou o remédio, né? Passou lá a pomada. Quando você pensa em terapia nutricional, você nunca fez isso. É algo novo para você. Então, essas dúvidas talvez, nem sei direito o que perguntar. Depois que você assiste e começa a colocar em prática o conteúdo, fica muito mais simples, né? Você olhar para o prato de comida. Você fala assim, nossa, não é nada difícil, mas que precisava ser organizado. E se alguma coisa lhe faltar, então dentro ali do que você está fazendo, da sua região, porque você pode ser de qualquer lugar do mundo, né? Do Brasil e do mundo, que pode aplicar terapia nutricional, ficou em dúvida, você pergunta dentro do clube, tá certo? E a parte de assessoria, então eu quero um suporte para fazer isso dar certo, mas de uma maneira um pouco mais individualizada. Tem uma questão aqui da síndrome fúngica que eu quero perguntar individualmente. Então, turma 13, como bônus, que vai ficar liberado por 24 horas para quem entrar nessa turma, tá certo? Então, por 24 horas,
vai ter esse suporte, essa assessoria que será agendada, tá? Então, esse é um horário agendado que você vai ter o suporte, assessoria nutricional, e você vai receber um e-mail com uma ficha para você fazer esse agendamento. Tem gente que, Sheila, mas eu preciso disso para vencer, dessa assessoria? Não, isso é para te impulsionar ainda mais. Então, se alguma coisa estava te faltando ali dentro do clube que você não conseguiu escrever, que você funciona mais falando, porque eu sei que algumas pessoas são mais verbais do que escritas, então é por isso que eu coloquei esse bônus, porque para mim só faz sentido se você tiver resultado. É esse o propósito de eu estar aqui produzindo conteúdo e estar conversando aqui com vocês todos os dias, inclusive nos stories lá, respondendo a caixinha de perguntas de domingo a domingo, tá? É para colher resultado. Então, a colheita começa a partir do momento que você inicia o teu plantio. Porque você não tem como ter colheita sem plantio, tá certo? Então, começou ali o plantio, você já sabe que você vai ter a tua colheita. E como eu contei aqui dos alimentos, tem alimentos que são tão bons que já trazem o resultado em um período muito curto. Por isso que vocês veem relatos de bem nutridos falando assim, eu melhorei em 4 dias, em 2 semanas. Não quer dizer que melhorou tudo, né? Não tô falando aqui de, tudo no corpo resolveu. Não, o resultado dos sinais e sintomas, então, foram se regularizando. Então, a pessoa foi evoluindo. Percebi que essa parte aqui melhorou. Agora, isso aqui também. Então, a pessoa vai anotando os sinais e sintomas e vai ticando, né? Vai falando assim, isso aqui já foi, isso aqui já foi. Porque tem gente que tem 20 sinais e sintomas. Tem pessoas que tem 5. Tem pessoas que tem um só que incomoda mais, né? Que os outros ela não tá nem dando bola, tá certo? Mas é importante celebrar cada vitória, tá bem? Então, essas fases são disponibilizadas assim. É muito fácil de acessar. Você pode assistir pelo computador ou pelo celular. Eu sugiro sempre que assista pelo computador, porque a dinâmica de você se concentrar é muito melhor. Se você está no celular, você vai ficar navegando talvez em outras coisas. Recebe o WhatsApp, recebe mensagem, e aí você dispersa, tá? E você tem acesso ao conteúdo para você voltar e acessar também conteúdos novos durante um ano. Então, todas as atualizações dentro do método você recebe um ano ali para ti. E tem a parte também bônus, que isso é bem legal aqui de comentar com vocês, porque isso é 3 vezes a 4 vezes mais do valor do método, que é o bônus de culinária. Então, eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de ir para a cozinha, outras nem gostam e tem outras que amam. Então, esse módulo foi pensando em vocês, tá? Então, esses 3 grupos de pessoas, ou que vai comprar pronto, vai comer em self-service, ou vai pedir para alguém fazer, então vai saber como fazer melhores escolhas, e também para aquelas pessoas que querem, né, ir para a cozinha, mas não querem ficar o dia inteiro, né? O que eu vou fazer, como que eu faço, o que eu faço, o que eu coloco, como eu combino. Então, esse bônus é maravilhoso e foi organizado aí por mim, pela equipe, e a chefe, né, que é nutricionista também, a Aline, ela fez o método. Eu convidei ela para fazer parte desse bônus, porque ela entrou como vocês, querendo vencer a síndrome fúngica. Ela venceu a síndrome fúngica, e aí eu a conheci fazendo assim essas lives das bem nutridas, e aí, com base nisso, eu a convidei para fazer parte aí desse módulo maravilhoso. Ela contribuiu com o trabalho, e o custo disso, como eu disse a vocês, foi aí o equivalente a quase R$5.000, tá? Para organizar esse módulo bônus. Então, aproveitem bastante, porque tem muito conteúdo bom, tá? Ai, que bom, Carol. Obrigada pelo seu relato aí. Anne, quanto tempo de dieta restrita já melhora? Não é dieta restrita, não. Em algum momento eu falei de dieta restrita aqui pra vocês? Não, tá? Não, você não vai restringir. Você vai entender o que você digere bem. Você vai incluir aquilo que está faltando na sua vida, e aquilo que você repete demais, que você come demais, que pode não estar contribuindo para essa fase. Então, na fase da terapia nutricional, você vai ter mais atenção a isso, tá? Mas o método é sobre inclusão. Aqui eu citei para vocês 3 alimentos, mas tem vários alimentos que eu arrisco dizer que a grande maioria das pessoas que assistem e estão em contato aqui com o conteúdo falham na inclusão disso todos os dias, por não terem a informação certa, ou por acharem que já fazem do jeito certo, que já sabem o que é alimentação saudável, que não sabem a diferença de alimentação saudável e terapia nutricional. Porque nutrição é diferente de alimentação. Alimentação eu mato fome, nutrição eu curo. São coisas diferentes, tá certo? Então é esse o propósito. E é claro que você vai fazer isso de uma forma que seja gostoso, sustentável pra ti, tá bom? Então não é dieta restritiva, tá? E a melhora vem dependendo de quais órgãos de choque a pessoa tem problema, tá?
Então, tem pessoas que vem o resultado na primeira semana, tem pessoas que podem levar, dependendo do órgão de choque, por exemplo, uma unha, pode levar 3 meses a 6 meses para ter resultado, tá certo? Quando vocês falam de tempo, é a mesma coisa. Vocês vão operar lá fazer uma cirurgia. Em quanto tempo você vai se recuperar? Existe uma média, mas depende de tudo aquilo que a pessoa faz pós-operatório, que vai trazer o resultado mais rápido ou mais lentamente, tá certo? Então, na síndrome fúngica é a mesma coisa, tá bem? E você saber o que fazer nas situações adversas. Então, por exemplo, a situação adversa que eu digo, agora a gente vai entrar em final de ano. Então, você vendo uma situação adversa como uma festa, uma confraternização, alguma coisa que você... Opa, mas o que eu vou fazer naquele dia, né? Depois daquele dia. Você tem que saber, né? Como controlar uma situação adversa. Porque ela não vai acontecer só esse ano, ela vai acontecer em vários momentos durante o ano. E isso é você assumir o controle. Por isso que o método se chama Você no Controle. Porque você aprende como o teu corpo funciona para você se libertar dos sinais e sintomas da síndrome fúngica. Você não vai ficar refém de uma farmácia, de um medicamento isolado que não traz resultado. Se trouxesse resultado, maravilha. Mas não traz. E é por isso que você está aí virando a chave para acreditar na nutrição. E se você já acredita... eu te espero do outro lado no método para você fazer o passo a passo aí do jeito certo, tá bom? Bem-vinda. Antonielle tá perguntando qual o valor do método. O valor e formas de pagamento tá no link do perfil. São 12 parcelas de 145 com os R$500 de desconto, tá? Então, antes as parcelas estavam em 12 de 200 e alguma coisa. E o bônus durante 24 horas, que é do módulo na cozinha. E desse desconto de R$500 está disponível hoje, tá? Então, 24 horas fica aberto. E o link para pagamento, as informações, está no link do perfil aqui do Instagram. Então, você entra aqui em cima, tá? Então, você vai para o perfil, tem um link azul, você clica nesse link. E aí, você tem acesso a uma página onde tem as informações do que aconteceu no último evento. Se você quiser assistir os vídeos, aplicar os testes para você entender o que está acontecendo aí com o teu corpo, você pode assistir esse material. Que é um material equivalente ao primeiro módulo ali do método. É claro que é um conteúdo mais amplo, mais demorado, porque foi um evento aí feito ao vivo. Então, eu conversei com vocês que estavam lá e tudo mais. Mas são testes que você já aplica e você já recebe informações. Se você já está decidido em entrar no método, você rola a página para baixo. Na parte inferior da página, você já tem o link para você fazer aí a sua inscrição, tá certo? A Josiane colocou, como saber se os fungos estão saindo? Você sente a eliminação e você começa a melhorar. Então, a pessoa que não melhora, por exemplo, vive com as queixas, né, persistentes, ela não está melhorando, né? Sei que isso pode parecer, mas como que eu vou sentir isso? Você vai prestar atenção no seu corpo, né? Então, por isso que é importante você anotar os sinais e sintomas. E isso a gente faz lá no primeiro módulo do método, tá bom? Então, isso é de extrema importância. Sobre quem perdeu aqui a parte dos alimentos, eu vou deixar esse conteúdo disponível para vocês, tá? Então, logo no início da live, tem os alimentos, aí vocês assistem quem chegou aqui depois, tá bem? E quem está no método, esse conteúdo tá lá no módulo Terapia Nutricional, e depois vocês vão receber mais informação no módulo Reconstrução. Então, quem está no método já está com a fase de ação da turma 13, tá? Quem são das outras turmas já está com tudo liberado. Então, da turma 13 tá a fase de ação e a fase de eliminação. Então, na fase de ação, você tem toda a parte da terapia nutricional. E na fase de reconstrução, aí vem mais detalhes sobre os alimentos e também suplementos, se necessário, tá? Como que você administra suplementos do jeito certo, né? Então, como você coloca um suplemento de manutenção, como você coloca um suplemento de ataque, como você vai perceber que você precisa disso. Claro que você não vai fazer isso sozinha, com orientação, a explicação e a assessoria também para tirar suas dúvidas, mas os vídeos, eles já são autoexplicativos, é fácil de entender. Eu fiz da forma que eu gostaria de receber, tá? Então, se eu não fosse nutricionista, como eu aprenderia, né, esse passo a passo, e como eu vivi a dor, fica muito mais fácil de eu ensinar isso também para vocês, né? Então, quando eu criei a metodologia para aplicar isso em mim, eu falei assim, o que está acontecendo aqui que a alimentação saudável clássica não está funcionando? Sabe aquela alimentação que a gente acha que tá arrasando e não tá?
Então, eu também achava isso. Então, eu passei por isso, assim como muitas de vocês também estão passando ou já passaram, mesmo sendo nutricionista. Porque, lembra da ordem de prioridades? Saúde, então família, trabalho. Quando invertem, né? Quando a gente inverte essa ordem, a gente mesmo inverte essa ordem, a gente para de prestar atenção na gente. E a gente entra num piloto automático, que é do mal. Tem o piloto automático que é do bem, mas esse aqui é do mal. E você não vai percebendo o adoecimento de fato. Você não tem essa sensibilidade, porque isso depende de autoconhecimento. E esse autoconhecimento a gente expande durante a vida. Não é uma coisa que a gente conhece só em uma fase da vida, não. É durante as fases da vida, né? Então, na adolescência, aos 20 e poucos anos, aos 30. E nem sempre a gente para se autoanalisar, né? Para ver se está fazendo sentido tudo aquilo que a gente decidiu viver, incluir, para o resultado que nós desejamos. E aí vem o adoecimento. Então, o adoecimento é a mensagem de que esses pilares precisam ser reorganizados e que tem alguma coisa lhe faltando. Esse é o lado bom. Sei que pode parecer, a doença tem lado bom. As doenças que não nos matam, né? Que a gente consegue controlar, como a síndrome fúngica, a gente consegue vencer, elas vêm como uma mensagem precoce para algo lá na frente não acontecer, simplesmente assim. Isso é o lado bom do nosso corpo, dar os sinais e sintomas. Então, a gente precisa utilizar isso com ótimo proveito. E para você que quer entrar aí no ano novo com saúde, né, para dar e vender, então quer um corpo que funciona do lado de dentro e do lado de fora, então aproveita essa oportunidade, aproveita os bônus, tá certo? Aproveita toda essa parte de assessoria, que numa próxima eu não sei se eu vou incluir, porque depende da demanda, né? Então, quando eu falo para um agendamento individual, é algo que envolve aí outras pessoas, uma equipe por trás. Então, essa turmatriz eu decidi dar esse bônus, porque é um mês delicado, né, para muitas pessoas, e foi um ano delicado para todos nós. Então, foi o meu presente. Aí a equipe ficou doida, né, quando eu resolvi fazer isso de última hora. Então aproveitem, tá certo? Então sejam muito bem-vindos. Quem vai decidir entrar no método hoje, quem está decidida a fazer dar certo hoje. E para quem já está no método, a gente se vê lá do outro lado no próximo plantão de dúvidas e no clube e fazendo aí lives aqui comigo, que eu adoro conversar com vocês na fase da colheita aí, que é maravilhosa. Só para fechar, não, deixa eu responder aqui as dúvidas de vocês. A Janaína perguntou que ela tem bolinhas atrás do braço, aquelas bolinhas ásperas, né? Que é a queratose pilar. E ela disse que o dermatologista disse que não tem cura. Existem alguns problemas de saúde que não tem cura, mas tem remissão. É igual um quadro autoimune. Talvez você conheça alguém que tenha uma doença autoimune. A partir do momento que agrediu o corpo de uma forma que ele não consegue voltar a funcionar, eu não consigo curar. Mas eu consigo trabalhar para ter uma remissão do quadro. E é isso que acontece nos quadros mais graves aí da queratose pilar, que são as bolinhas mais severas. Tem bolinhas que somem e dificilmente voltam quando você percebe os alimentos que te causam alergia alimentar tardia, tá? Então, nem sempre, como eu disse a vocês, são alimentos... Ai, deixa eu descruzar aqui minha perna, que eu tô sentada no chão, tô com a perna aqui doendo. Nem sempre são alimentos que são avilões, ruins. Às vezes é um alimento que você nem prestava atenção ali, que aquilo te causava um processo digestivo de forma negativa, né? Que impacta os intestinos, e aí isso leva a um problema de pele, tá? Então, no teu caso, a Janaína, eu arrisco dizer que se isso tá severo, está te incomodando muito, há muito tempo, tem que trabalhar para remissão disso. E a remissão, ela só vem quando você começa a fazer algo diferente do que você tá fazendo. Agora, você ir só no médico e esperar que o médico resolva isso pra você, não vai acontecer. Porque o médico, ele é prescritor. Ele vai te orientar ali em termos, vai passar um creme caro, que saiu um último estudo falando que isso aqui vai te ajudar, mas isso é lado de fora, não é lado de dentro. O que você tá fazendo do lado de dentro que reflete do lado de fora? É isso que precisa ser feito, tá bem? Quem perdeu aí os
conteúdos, o conteúdo de hoje. Esse conteúdo vai ficar gravado, disponível. Quem está decidido em entrar no método, seja muito bem-vinda. Por 24 horas está abertas as inscrições aqui no link do perfil. Pode perguntar por direct, tá com dúvida? Ai, Sheila, não sei. Pergunta, tá? Tira sua dúvida, não tenha vergonha. Mande sua pergunta ou coloca aqui nos comentários, tá certo? Que eu respondo em breve. Um grande beijo a vocês, ótima semana e vamos com tudo. Então é um final de ano com resultado aí antes do Réveillon, porque pequenas mudanças que você faz já te traz resultado sim. Acredita no poder do alimento na sua vida, tá bom? Esse é o grande primeiro passo. Você precisa crer para ver, tá? Então, se você tava com a crença ali na medicação, então agora começa a ter uma crença positiva, né, no teu prato, aí naquilo que você come todos os dias, que você vai ter resultado, tá bem? Acredita aí no poder do alimento. Um grande beijo a vocês, vejo vocês do outro lado lá no método. Beijo, ótimo dia.